temas mais pedidos por vocês, por WhatsApp e nos comentários aqui dos vídeos, é sobre sistemas de saúde no Panamá. Então nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre ganho de consciência sobre doença e também vamos falar sobre saúde no Panamá. Sejam muito bem-vindos ao canal do Panamá, o segundo canal do Panamá mais famoso do mundo. E atendendo a milhares de pedidos, uns 3 ou 4, mas teve alguns aqui, né? Hoje nós vamos falar então sobre saúde. Na verdade, quando a gente fala sobre sistemas de saúde, nós não estamos de fato falando em saúde ou em prevenção, mas nós estamos falando de doença, isso é importante a gente saber. Mas já que vocês querem, vamos falar sobre isso depois então, e como vocês querem saber como funciona no Panamá, então vamos lá. Existem 3 sistemas de atenção à saúde. 2 deles que são manejados, dirigidos pelo governo, né? Um que tem centros públicos de saúde com hospitais e clínicas, que ele é de responsabilidade do MINSA, que é o Ministério da Saúde, e outro que é centros médicos cuidados pela Seguridade Social, né? Administrados então pela Caixa de Seguro Social, que é a CSS. E o outro então que ele é da iniciativa privada, com hospitais e clínicas privadas, né? Que tem na cidade do Panamá, na capital então, e em Davi. No interior, como as cidades são muito pequenas, é comum que elas dependam do serviço público de saúde apenas. Então, a saúde pública no Panamá é essa primeira que eu mencionei, 100% pública, gratuita, só que ela é restrita, né? Ela é sob responsabilidade do MINSA, Ministério da Saúde, restrita a comunidades indígenas de panamenhos nativos e de baixa renda. Ou seja, expatriados não são atendidos por esse sistema, então se recomenda que se tenha seguro privado de saúde, porque não tem atendimento, mesmo que você tenha aí a permissão de residência. Esse outro sistema da CSS, ele é financiado pelos trabalhadores das empresas, né? Pelas empresas, enfim. E ele é destinado, então, portanto, à classe trabalhadora. Seria o equivalente, eu acho, a convênios, né? Não, seria, equivalente no Brasil a um convênio, mas não é a mesma coisa, né? Então, a empresa paga pelo seguro, né? Para esse seguro social, né? E se pode, então, os funcionários podem usar esse sistema de saúde. Então, se forem expatriados, vão utilizar. Inclusive, os dependentes, eles vão ter a cobertura de alguns dos serviços de saúde, mas esse aqui não é gratuito. Existem valores, né, de cobrança pelos serviços que eles são sim mais acessíveis, mas não são todos os serviços que são atendidos. Por exemplo, odontologia não tem, cirurgia não tem. Então isso vai ser mais voltado a emergências médicas, tipo o nosso plantão no Brasil. Seria uma mistura de convênio com o SUS, sei lá, se dá para pensar em algum tipo de equivalência. E também tem o sistema de saúde privado, então, que daí é equivalente, né, são seguros de saúde equivalente aos planos de saúde que nós temos no Brasil. Então esse setor privado tem alguns hospitais principais atendendo várias especialidades médicas, né? Eu até cheguei a consultar uma agente de saúde, só que ela não conseguiu me dar informações precisas sobre valores, mais detalhes, porque para cada cotação que ela faz por esse sistema privado que ela trabalha, pelo menos, ela faz através a solicitação através do documento individual, né? Então, porque o seguro-saúde, assim como no Brasil, ele vai fazer um estudo prévio das condições de saúde da pessoa, da idade, enfim, para que se passe um valor. E para fazer essa cotação só com o número de cédula, como se a pessoa tivesse que ter um RG, né? Então não dá para qualquer pessoa, faz uma cotação aleatória aí para mim. Não, precisa ter a cédula de residente e aí então depois se fazer uma cotação. Mas dá para ter uma ideia mais ou menos. Por exemplo, planos familiares, né? Os custos eles são de $35 mais ou menos até 20 anos, $70 até 40 anos. A partir de 60, então tem planos que são logicamente mais caros, né? Com coberturas aí um pouco maiores e que partem aí de $130 por pessoa, tá? Mais ou menos, eu tô atirando mais ou menos esses valores. Então, nos planos privados tem aí mais de 300 especialidades médicas, né? E os pagamentos de diferenças. Então, por exemplo, consulta médica de clínico geral, vai ser uma diferença aí de $5, né? Que paga no momento da consulta. Um especialista de área, $15 uma diferença de consulta. Urgência, $20. Um parto, por exemplo, né? Que teve até gente que me perguntou que estava com a esposa grávida, então $300 e $500 a diferença. Internação é $300 e repasse de custos a partir do 6º dia de internação. Então é mais ou menos assim
que funciona. Não sei se deu pra entender. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É sempre importante colocar esses custos aí com saúde privada. Aqui na descrição do vídeo você vai ver que também eu mesma trabalho com seguro viagem, por exemplo, porque sim, né? A gente sabe que a gente tem uma proteção espiritual forte aí, né? Mas mesmo assim, uma estrutura aí que garanta algum atendimento, alguma eventualidade. A gente sabe que com saúde aí não se brinca. Então a gente sabe que sim, é importante estar segurado aí, protegido para qualquer emergência. Mas olha só, mesmo que eu mesma venda seguro viagem, eu quero te convidar a se fortalecer mentalmente e direcionar o seu olhar, em vez da doença, olhar para a saúde efetivamente, né? E é isso que eu quero dizer com ganho de consciência sobre doença. Eu sei que é meio difícil a gente entender isso sem estar bem preparado, bem fortalecido mentalmente, mas muitas vezes não, 100% das vezes, as doenças elas acabam nos quebrando um galhão. Mesmo as piores doenças, elas resolvem problemas úteis para nós. E por isso que elas acabam acontecendo tanto, né? E eu amo muito esse tema, mas eu não sou nenhuma autoridade no assunto. Então posso, é claro, recomendar algumas leituras, né? Se você se interessa aí pelo tema, você vai com certeza gostar de ler esses livros que eu vou recomendar aqui pra você. E quanto ao Panamá, eu gosto tanto do Panamá justamente porque as 5 principais saúdes com as quais a gente deve se preocupar de fato, elas são fáceis de vivenciar no Panamá. Elas são espontâneas. A saúde física, por exemplo, a grande droga do preguiçoso é fazer exercício físico, é o clima. Coisa que no Panamá não tem desculpa. Então, desde aquela rotina de caminhada, com atividades físicas mais frequentes, são muito comuns. Por quê? Porque é bom. Mesmo pra mim, por exemplo, que não gosto de frequentar academia, enfim, saber que quando eu saio pra correr, se eu tô no Panamá, eu não vou pegar frio, não vou me gripar em 2 dias, isso pra mim já é um grande incentivo. E daí o que eu faço? Eu fico doente pra fugir da realidade, entendeu? Quando eu tô no frio. Então é assim que a gente faz as malandragens, né, comportamentais. Outra saúde é a alimentação. No Panamá, comida leve, como saladas, frutas, legumes, carnes magras, caem muito melhor. E você se sente bem. Você aí tem como é que eu vou dizer assim, a nutrição ela melhora, o seu nível de energia, né? Mas também é verdade que ao mesmo tempo, justamente por causa do calor, a gente tem que cuidar para acondicionar os alimentos muito bem. Mas para mim, é claro, o maior desafio é melhorar a qualidade da alimentação em si. Porque no frio de onde eu venho, né, a gente come que nem um urso polar aí para armazenar tecido adiposo para poder atravessar aquele inverno horroroso e rigoroso. Agora também jogue a primeira pedra aí quem nunca esqueceu nada em cima da pia e que acabou apodrecendo, né, por causa do calor. E outra coisa importante, depois que você conhecer o Panamá, o que você vai fazer? Você vai implorar para Deus lhe dar mais vida, muito mais anos de vida. Só que a promessa de Deus, ela é o quê? Se você honra seu pai e sua mãe, se você honrou e honra o seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa. Essa é a promessa de Deus. Só que Deus não promete o abdomenzinho trincado. Isso aí é com você, a responsabilidade é sua. Então deixa eu até aproveitar e compartilhar com você. Eu tô usando um aplicativo que eu acho ele maravilhoso, chama NutriFit. Esse eu quero compartilhar porque eu faço questão, eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. Tem cardápios diários, tem desafios de dietas de 28 dias, de 7 dias, de 21 dias, conforme você vai se adaptando melhor, desafios, vários tipos de dietas diferentes, né? Tem exercícios, também tem esse treinamento mental que você tem que fazer, caso você precise, então, emagrecer, melhorar a sua educação alimentar. Então isso é claro que funciona muito melhor. Mas é que depois que você conhecer o Panamá, você vai dizer, agora eu quero viver mais uns 120 anos, será que dá? Bom, vamos trabalhar para isso, né? A gente nunca sabe se vai dar, mas vamos trabalhar para isso. Então, com certeza, honrando o nosso paizinho, nossa mãezinha, promessa de Deus é que teremos vida longa e o aplicativo vai te ajudar a deixar aquele abdomenzinho trincado, aquela energia, aquela saúde. Link está aqui na descrição do vídeo. Não perca de pelo menos conhecer a proposta do aplicativo, é muito legal. Outra das 5 saúdes que eu presto muita atenção também é qualidade de vida. O estilo de vida natural do Panamá, eu não sei se é só eu que me sinto assim, mas é como se eu tivesse saído da guerra para uma aula de balé, de tanta diferença do modo de levar a vida, sabe? Parece que os dias duram mais, que se tem mais liberdade, que existem mais possibilidades, porque eu, por exemplo, saí de uma cidade industrial, que aquela coisa funciona das 8 às 17h48, você tem 1 hora com 12 de intervalo pro almoço.
Então, mesmo eu sendo dona da empresa, né, que eu tive no Brasil, eu sempre senti uma obrigação meio enviesada de cumprir horário. E com isso eu não quero dizer que eu nunca vivi bem. Aliás, eu sempre viver bem. Mas ter conhecido o Panamá me fez entender a diferença de viver bem e viver feliz. Viver menos por horário e mais por momento, sabe? Isso eu acho maravilhoso. Mas sem desmerecer outro estilo de vida. Não quero falar mal dos meus eixos e minhas engrenagens, porque de uma certa forma me ajudaram muito por algum tempo, mas agora eu só quero minha terra prometida. A quarta saúde, então, os relacionamentos. Existe um estudo sobre saúde humana, feito ao longo de 75 anos por uma universidade renomada aí dos Estados Unidos, que constatou que o que mais afeta a saúde das pessoas não é a riqueza, não é genética, não é rotina, né? Nem somente uma alimentação saudável, mas sim a qualidade das relações e das amizades. Ou seja, laços fortes aumentam a qualidade de vida e a quantidade de vida em até 10 anos, segundo essa pesquisa. Além de prevenir doenças. Mas aí depende de quanto você honrou seu pai e sua mãe, também pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, isso também acontece cientificamente porque tem um hormônio que é chamado de ocitocina, que estimula a interação entre as pessoas, e ele faz o quê? Ele fisicamente estabiliza batimentos cardíacos, estabiliza a pressão sanguínea, e isso reduz a probabilidade, por exemplo, de ataques cardíacos, derrames, enfim, né? Além de estimular aí a produção de outros componentes sanguíneos aí do sistema imunológico, que então ajuda para que a gente não fique doente tão fácil, né? Acaba combatendo infecções, acaba protegendo a gente aí de muitas doenças. Porque é aquela sensação de bem-estar, da gente estar bem, né? Então, o que acontece? Se você acompanha aqui os meus vídeos onde eu falo sobre o Panamá, você vai entender que o Panamá reúne todas as condições para a felicidade plena, né? Então, na real, esse é o grande segredo do Panamá. Essa quarta saúde dos relacionamentos, na verdade, nos conduz à quinta saúde, que é a saúde espiritual. O que acontece? No Panamá, as relações elas acontecem com tanta alegria, com tanta tranquilidade, com tanto amor natural, que sem querer a gente acaba vivenciando a palavra de Deus. Que diz, esforcem-se para viver bem com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, querendo ou não, as pessoas já estão vivenciando isso. E essa é a saúde que realmente mais importa. Que é impossível a gente não enxergar, né, o próprio Deus aí quando a gente olha para uma pessoa na rua e ela te sorri gratuitamente. Ou quando você olha a criação dele que está por todos os lados. Tem um vídeo que eu falei que uma das coisas que eu mais amava no Panamá é que tem vida por todos os lados, tem cores por todos os lados. Então é impossível não ter bom ânimo no Panamá, longanimidade, fruto do espírito, né? E então a gente sente de alguma forma que a gente tá produzindo alguma coisa espiritualmente boa, né? Então é como se você quisesse, se você fizesse questão de estar a serviço de um pai que com a sua graça aí te dá tudo. Se você puder ser uma ferramenta de melhora nas mãos de Deus para aquele lugar maravilhoso, você aceita. Eu aceitei. Bom, mas onde quer que você esteja, eu acho que é do seu interesse aí preservar a sua saúde. Então eu tentei explicar um pouquinho melhor sobre o sistema de saúde do Panamá, como ele funciona, meio parecido com o Brasil, então acho que ficou fácil de entender. Mas também você precisa saber que no Panamá tem hospitais lotados de pessoas, sem uma boa assistência, tem pessoas morrendo nos corredores igual América Latina, né? Mas antes de tudo é procurar a fonte inesgotável de cura aí, né? Porque onde há Deus não há dor, não há enfermidade e não há sofrimento, né? E às vezes é claro que existem algumas permissões de dor, de doença, de sofrimento, né? Pra gente dar atenção a uma coisa ou outra que a gente precisa aí corrigir no nosso campo espiritual, né? E quem acaba pagando a conta aí é o nosso corpinho, porque é onde a gente sente, né? Então essa acaba sendo a moeda de troca aí da nossa atenção, pra gente prestar atenção em alguma coisa que precisa melhorar. Então, doença é só isso, não é nada mais do que isso, tá? E é assim que a gente deveria lidar com ela, certo? Mas sempre focar na fonte inesgotável de cura e de recurso. Muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Thank you.